na parte de quinta-feira, a parábola da semente que cresce. E Jesus dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Queridos, o lavrador que mete logo a foice, porque está chegada a ceifa, não pode ser outro senão Jesus Cristo. Ele é o que no último grande dia colherá a seara da terra. O semeador da semente, porém, representa você e eu, aqueles que escolheram trabalhar para Jesus. A parábola da semente revela que Deus opera na natureza. A semente encerra um princípio germinativo, princípio que Deus implantou na semente. O homem precisa ter a sua parte no semear a semente. Precisa preparar o solo, lançar a semente, precisa lavrar o campo. Mas há um ponto além do qual nós nada podemos fazer, porque só Jesus pode dar o crescimento. Existe vida na semente, existe força no solo, mas se o poder infinito de Deus não for exercido de dia e de noite, a semente não produzirá colheita. A chuva precisa ser enviada para umedecer os campos sedentos, e o sol precisa comunicar calor, e a eletricidade precisa ser conduzida à semente enterrada. Toda semente germina e toda planta se desenvolve pelo poder de Deus que nela existe. Meu querido irmão, na pregação da palavra de Deus, precisa haver a operação de um agente divino que supera as forças humanas. Somente pelo poder do Espírito Santo presente na pregação da palavra de Deus será a palavra viva e poderosa para renovar a alma e para produzir a vida eterna. Façamos o nosso trabalho. O nosso trabalho não é dar o crescimento. O nosso trabalho é semear a semente. Façamos o nosso trabalho e deixemos os resultados com Deus. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. O grande concerto de Deus declara: enquanto a terra durar, sementeira e cega não cessarão. Confiante nesta promessa, o lavrador semeia. Com não menos confiança, deveremos labutar na sementeira espiritual, confiantes na declaração feita por Jesus: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aquele que leva a semente preciosa, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A germinação da semente representa o início da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento do cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase do desenvolvimento. A santificação é obra da vida inteira. O objetivo da vida cristã é a frutificação, é a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir nos outros. Igualmente, ninguém deve viver para si mesmo. O cristão está no mundo como representante de Jesus Cristo para a salvação das outras pessoas. Falem do amor de Jesus Cristo, contem da bondade de Jesus, cumpram todo o dever que se nos apresenta, levem sobre o coração o peso da salvação das almas e tentem salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Cristo está esperando com fremente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja.
Cristo quer ser refletido na sua vida, meu irmão. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em você e em mim, então ele virá para nos reclamar como seus. Ele espera a reprodução do caráter dele em você e em mim. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de Jesus, mas também de apressar a volta de Jesus Cristo. Medite neste texto do Parábolas de Jesus, página 69. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Está você refletindo o caráter de Jesus Cristo? Qual é a ênfase que Jesus Cristo deu na parábola do grão de mostarda? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4 e o verso 30 a 32. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeada, cresce, e se faz a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Meu querido irmão, a parábola da semente de mostarda está falando de pequenos inícios, pequenos começos. Assim como a semente de mostarda é tão pequenininha que pode ser quase que insignificante, não chamar a atenção de ninguém, mas produz a maior das hortaliças. Assim também, meus queridos irmãos, não podemos desprezar os pequenos começos, os pequenos inícios, porque com certeza trará grandes resultados. A que assemelharemos o reino de Deus? Perguntou Jesus Cristo. Ao proferir Jesus Cristo esta parábola do grão de mostarda, a mostardeira podia ser vista perto e longe de Jesus Cristo, erguendo-se sobre a relva verde, balançando seus galhos levemente ao ar, os pássaros esvoaçando de galho em galho e chilreavam entre a folhagem. Contudo, a semente de que surgiu essa planta gigantesca era a menor de todas as sementes. Primeiro despontou um tenro broto, mas possuía bastante vitalidade, cresceu e floresceu, até alcançar seu presente grande tamanho. Assim, a princípio, o reino de Cristo também parecia humilde e insignificante, como a sementinha de mostarda. Comparado com os reinos terrestres, o reino do nosso Senhor Jesus não tinha futuro, dir-se-ia ser o menor de todos. O direito de Cristo a ser rei era ridicularizado pelos dominadores deste mundo. E como foi rápido o crescimento do reino de Jesus Cristo. O Evangelho cresceu, a pregação do Evangelho explodiu e milhares foram se convertendo e o Evangelho chegou a todas as terras, a todas as tribos, nações e línguas. A parábola do grão de mostarda não só ilustra o crescimento do reino de Cristo, mas em cada fase do seu desenvolvimento repete-se a experiência nela apresentada. Para a sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. Eu repito, para a sua igreja, em cada geração, e nós estamos agora na última geração, Deus tem uma verdade peculiar, que não era pregada ou entendida antes, mas que deve ser pregada agora e entendida agora nesta última geração. Vejam, por exemplo, o caso de João Batista. Ninguém dava nada para João Batista. Era simplesmente um pregador pregando no deserto, voz que clama no deserto. O precursor de Cristo, sozinho, censurando o orgulho e formalismo do povo judeu. Mas ele foi o precursor de Jesus Cristo. Os pequenos inícios, os pequenos começos que grandes resultados trarão. Veja, por exemplo, o trabalho aparentemente sem sucesso
de Paulo, de Silas. Eles tinham o desejo de espalhar o evangelho na Europa. E, queridos, grandes foram os resultados. Pense um pouco no trabalho de Pedro Valdo e dos valdenses, os seus seguidores. Pequenos começos, mas grandes resultados. Pense no trabalho de João Wycliffe ao traduzir a Bíblia para o inglês. Pense no trabalho de Martinho Lutero, resistindo àquela poderosa igreja romana que é a obra-prima da sabedoria deste mundo. Vejam Martinho Lutero mantendo a palavra de Deus contra o imperador e contra o Papa, declarando: aqui estou, não posso proceder de outra forma, Deus me auxilie. Pense no grande pregador John Wesley, pregando a Cristo e a sua justiça em meio ao formalismo, à sensualidade e à incredulidade. Pense também em Guilherme Miller, o fazendeiro pregador. Pense no início tão humilde da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1844, os primeiros missionários. Queridos, a pobreza deles, a pobreza da família White, parecia um movimento tão insignificante, tão humilde, mas foram os pequenos começos, foram os pequenos inícios que grandes resultados produziram. E hoje, a Igreja Adventista, o movimento adventista do Sétimo Dia, está presente no mundo inteiro, com mais de 20 milhões de seguidores. Meu querido irmão, nesta última geração, a parábola do grão de mostarda deve alcançar notável e triunfante cumprimento. O sucesso e o poder da mensagem adventista para o tempo do fim é representado em Apocalipse 18, verso 1 ao verso 4. O anjo poderoso, o quarto anjo, com a sua voz poderosa alcançando todas as nações, tribos e línguas. A pequena semente representada na parábola por uma pequenina semente de mostarda. Ela cresceu e se tornou uma grande árvore. A última mensagem de advertência e misericórdia deve ir a toda nação, tribo e língua, a todos os povos, para tomar deles um povo para o seu nome, e a terra será iluminada por sua glória. Meu querido irmão, Deus está convidando você para fazer parte desse grande movimento, desta última geração, que teve um pequeno início, pequeno começo, mas produziu um grande resultado. Por quê? Está preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Deixe-se usar pelo Espírito Santo. Não pense nas suas impossibilidades. Pense que você é um instrumento de Deus. Coloque-se nas mãos de Jesus Cristo. Diga para Jesus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que a brasa viva do teu altar toque os meus lábios e me purifique do meu pecado. E que o Senhor me batize com o Espírito Santo e que me faça um pregador da tua palavra nesta última geração. Que o Senhor me ajude a ser um valdense. Que o Senhor me ajude a ser como João Wycliffe, como Martinho Lutero, como João Wesley, como Guilherme Miller, como Tiago White. Que o Senhor derrame sobre mim um Espírito Santo. Pequenos começos, grandes resultados. É pensando assim, pensando grande, pensando alto, porque nós estamos nos preparando para o céu. Estamos visualizando grandes conversões, multidões se convertendo, a multidão que ninguém podia contar. Esse será o resultado daquela sementinha de mostarda que cresceu e que se tornou uma grande árvore. Isto representa o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegre-se com esta mensagem e deixe-se usar pelo Espírito Santo. Esta é a minha oração. Amém e amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado por estes ensinamentos preciosos de Jesus através das parábolas. Que o Senhor Jesus Cristo nos faça luz para este mundo. Que a luz que vem de Jesus incida sobre nós. E que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a mostrar esta luz bem alto, não escondendo-a debaixo da cama ou debaixo de um cesto, mas colocando-a num lugar bem alto em destaque, para que todos vejam a luz de Cristo nas palavras e na vida que vivemos. Pai eterno,
esta sementinha de mostarda que representa o reino do nosso Senhor Jesus e que cresceu e que se expandiu e encheu toda a terra. Que o Senhor nos faça os teus mensageiros nesta última geração. Que agora o Evangelho, a proclamação do Evangelho, termine com a chuva serôdia do Espírito Santo e proclamemos a mensagem que o Senhor nos deu para proclamar, as 3 mensagens angélicas. E ora vem, Senhor Jesus Cristo, este é o nosso clamor. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. E amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.